Meus irmãos, tivemos um probleminha na gravação, por isso eu vou fazer a parte 2, tá? Então aí tá dizendo, ó, ali em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como Deus. E como que a gente gosta disso, né? Eita, você é um pregador, é um professor, mas vamos deixar esse assunto, né? Meio de lado, vamos lá para o nosso slide aqui. Opa, eu cliquei errado aqui. Nosso slide diz o seguinte, olhe bem, a cura do coxo, homem aleijado de nascimento, anda pelo poder de Deus. Tentativa, idolatria pagã, né? Tentativa de adoração. Barnabé, Júpiter, Paulo, Mercúrio. Veja, é algo aqui rico na minha visão, tá? São a primeira, digamos assim, em apenas 13 versículos de 14, de 8 a 20, Lucas reúne praticamente todos os elementos da missão cristã. Milagre extraordinário, tentativa de idolatria, mensagem apologética aos pagãos, perseguição violenta, restauração divina e a perseverança missionária, né? Então aí nós temos esse evento aí que está sendo registrado. Então veja, não, olha só, em Antioquia, Pisídia e Icônico havia sinagogas. Aqui não existe influência judaica, tá? Listra é uma cidade profundamente pagã, então isso vai fazer muita diferença. Pela primeira vez, Paulo ele vai ter que adaptar a sua abordagem evangelística. Então, em vez de partir das Escrituras, ele começa falando do Deus Criador. E Lucas vai mostrar que essa mensagem ela vai permanecer, né, a mesma, tá? Mas a forma de apresentá-la é considerando o contexto dos ouvintes. Nós temos que ter essa visão também igual de Paulo. Então veja, o aleijado de nascimento nunca havia andado, né? Nunca havia andado e aí levanta direito sobre os seus pés. Então Lucas vai mostrar que o poder pertence a Deus, tá? O milagre confirma a mensagem, não substitui. Lembre-se sempre disso. Aí vem a confusão religiosa, né? Olha só que interessante, vem uma confusão religiosa. Esse milagre ele vai provocar um impacto grande. E a multidão vai interpretar o sinal de uma forma totalmente equivocada. Vão dizer, ó, os deuses, né, em forma de homem, desceram até nós. De homens, né, desceram até nós. Barnabé é chamado de Zeus, Júpiter, e Paulo recebe o nome de Hermes, Mercúrio. Por quê? Paulo era quem falava e Hermes era considerado o mensageiro, né, dos deuses. Então veja, nem toda experiência religiosa, todo milagre, vai conduzir ao conhecimento verdadeiro de Deus. Então, sem palavra, sem a escritura, sem a exposição da palavra de Deus, o milagre ele pode ser interpretado de uma forma diferente. Eu posso estar fazendo da parte de Deus, mas quem não entende a palavra de Deus vai ter outra interpretação. E aí vai haver o confronto dessa idolatria. Então, veja, neles produz uma indignação muito grande. Eles, né, demonstram assim, uma indignação profunda. Eles correram para impedir o sacrifício. Ó, 14 e 15 ele vai dizer, somos homens semelhantes a vós. Então, veja, depois eles recusam qualquer honra pertencente a eles. Coisa que não acontece hoje. Quando fazemos alguma coisa, nós queremos uma honra. Então, depois eles anunciam o Deus vivo. Criador do céu, da terra, do mar, tudo que existe. Observe. Como estão diante de pagãos, Paulo não vai começar por Abraão. Eles não vão entender. E o que mais vai provocar, né, é a reviravolta da multidão. Chegando os judeus de Antioquia e Icônico, eles conseguem convencer a multidão, exatamente a mesma multidão que criam que Paulo e Barnabé eram deuses, em que ele corrige isso e que ele tem a humildade, falou, não, nós somos homens como vocês. O que opera em nós é diferente. Praticamente 2 Coríntios capítulo 4. Nós somos um vaso de barro. A excelência do poder é dentro, mas nós não temos tudo isso. Então, eles vão contra a idolatria. E o coração sem Deus é extremamente instável. Então, hoje a idolatria
né? O idólatra, né? Hoje ele ama, amanhã ele odeia. Por isso que os judeus conseguem convencer. Então, Lucas mostra a sequência, ó, milagre, adoração, perseguição de novo. Perseguição de novo contra eles. Então, sofrimento por Cristo. Eles vão sofrer de novo, são apedrejados. Arrastado para fora da cidade, considerado como morto. Então, um dos momentos mais difíceis da viagem de Paulo. E o que ele faz? Ele volta, ele levanta e volta. Quer dizer, ele permanece. Nós teríamos abandonado. Nós teríamos. A vitória não é o milagre em si, mas é Paulo levantar e faz algo surpreendente. Ele volta para a cidade. Ele vê que nós vemos aí a extraordinária perseverança de Paulo. Ele não retorna para buscar vingança. Ele não retorna para amaldiçoar o povo. Não. Ele retorna à sua missão que ainda não terminou. Se é outra, a gente já queria fazer chover fogo do céu para... Né? Não. Ele insiste em pregar o evangelho. Então, olha só. Logo depois desse episódio, Paulo vai ensinar, 14:22, ele vai dizer, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino do céu. E o que nós ouvimos hoje, que a entrada no reino do céu é uma vida boa. Eu não estou dizendo que é pecado ter uma vida boa, ou que você não tem conexão com Deus numa vida boa. Mas Paulo está dizendo, então ele não é apenas teólogo. Ele fala como que alguém que acabou de experimentar a verdade. Para entrar no reino do céu, importa por muitas tribulações. É o que acontece com Paulo. Vejam bem, então ele sofre essa idolatria. Então Deus confirma, né, que ainda Deus opera entre o seu povo. A confusão revela a ignorância de um coração instável, sem a palavra de Deus. E aí tem a reviravolta cruel, os judeus chegam e Paulo restaura, né? Ele se levanta e volta à cidade. É a vitória da fé. Paulo ensina que, ao contrário, o mesmo Deus que cura também fortalece. O mesmo Deus que realiza milagres sustenta seus servos nas tribulações. Nossa fé não está fundamentada em circunstância. Não pode ser. Ela está firmada no Deus vivo. Então, a grande pergunta é, o que revela mais a maturidade espiritual de Paulo? O milagre realizado ou a decisão de voltar para a cidade depois do apedrejamento? Responda para você mesmo, tá? Analise você mesmo. Então veja, Lício nos ensina que a caminhada cristã, ela alterna momentos extraordinários da manifestação do poder com períodos de intensa oposição. Então a mesma cidade que quis transformar Paulo e Barnabé em Deus, foi a mesma que apedrejou. Contudo, nem o elogio extremo, nem a perseguição extrema tirou o foco de Barnabé e Paulo em cumprir a verdadeira missão de fazer discípulos. Eles não vivem em função de aplausos e nem também são paralisados pela perseguição. Não, eles não é disso. É firme por quê? Porque eles estão crendo no Deus vivo e continua sustentando eles e continua conduzindo e continua dando força. Isso que faz Paulo continuar. Então daí nós temos aí, veja, a missão não é isenta de oposição, mas a fé que persevera experimenta o poder de Deus que se levanta, restaura e faz avançar a sua obra. Vamos para o nosso... Veja, deixa eu só para você entender. Então, esse subtópico que ele vai trazer é milagre, idolatria, pregação, perseguição e perseverança. O Deus que fez o coxo levantar é o mesmo Deus que levantou Paulo depois do apedrejamento. É o mesmo. Em ambos os casos, o objetivo era o mesmo, que o evangelho continuasse avançando. Agora sim, vamos para o nosso terceiro e último subtópico, a recompensa da perseverança. Aí vamos ver o nosso slide como está. Cenário anterior, apedrejamento em lista e dor física intensa. E derbe, colheita, frutos que brotam da perseverança. Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muito se converte e novos discípulos são formados, mesmo após as perseguição e sofrimento, né? Paulo continua. Paulo vai continuar
a sua missão. Então veja, não há Lucas ele muda completamente o ambiente da sua narrativa. Então não há milagres extraordinários em Derbe, não há perseguição, não há conspiração, não há debates, mas existe uma grande colheita. Deus prepara um tempo para a colheita. Depois de tantas dificuldades, depois de tantas perseguições, Lucas ele vai registrar duas ações: anunciaram e fizeram discípulos. Olha que maravilha! Esse é o verdadeiro sucesso da missão. Isso é que nós esperamos. E o que é fazer discípulo? Veja, discípulos, né? É a palavra mathitevel, acho que é isso, tá? Eu sou muito bom no grego assim não, tá? Então, fazer discípulo, discipular, tornar alguém discípulo, é exatamente o verbo utilizado em Mateus 28:19 por Jesus Cristo. É isso que eles fazem. É isso que eles continuam. Então, a perseverança ela vai produzir frutos. Ela aparece depois das perseguições. Primeiro vieram pedras, depois colheita. Isso mostra que Deus frequentemente ele vai permitir períodos difíceis para mim, para você, para nós, antes de conceder algum fruto. Por isso nós precisamos perseverar. Por isso nós devemos continuar fazendo a vontade de Deus. Então veja, observe a sequência: Chipre, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Cada cidade aumenta o nível de posição, mas também aumenta o alcance do evangelho. A missão ela não vai depender da circunstância. A missão não vai depender. Não. Olha bem, Paulo depois, logo de ser apedrejado, seu corpo, imagina como que ele devia estar, dolorido, mas sua missão permanecia viva. A obra de Deus nunca depende de confronto de servos, tá? Nunca. Depende da fidelidade dos servos, não do confronto. Nossa geração costuma, nós vivemos uma geração, eu tenho duas perguntas. Está confortável? A pergunta não é essa. A pergunta é, está sendo fiel? Isso faz muita diferença naquilo que nós vamos fazer. E daí nós vamos formar discípulos, nós vamos evangelizar, nós vamos discipular, nós vamos desenvolver. Isso é uma ação contínua, tá? Então é provável que Gaio de Derbe, Atos 24, tenha sido fruto desse trabalho extraordinário. Anos depois, ele aparece acompanhando Paulo. Veja, isso vai mostrar que produz até pastores, obreiros, líderes de departamento. Então a missão continua, nunca vai parar. Então a perseverança, ela deve ser uma marca da missão. Não só da missão, mas de todos os crentes. Então nós estamos vivendo uma geração marcada pela pressa imediata, pelo imediatismo, queremos resultados rápidos e visíveis, né? Eu esqueci o nome da palavra agora, mas eu dei lição para os jovens. Pragmatismo religioso. Resultados rápidos, imediatos e que causam espanto. Como foi, né? Então vejam, Paulo não ensina não. É calma, é perseverança. Eu continuo pregando, independente de o que aconteça, eu continuo discipulando, eu continuo confiando. Quem permanece fiel vai ver os seus frutos. Quem permanece fiel vai colher dos frutos. Então, a raiz da vitória, a obra não dependia da comodidade circunstancial, mas da fidelidade inabalável ao chamado. A perseverança na dor prepara o terreno para uma colheita que glorifica a Deus e transforma as vidas para o seu reino. Que maravilha! Chegamos a mais um final da nossa lição, sinopse do ponto 3 em Icônio, Listra e Derbe. A fé persevera apesar da oposição. A fé que persevera, o evangelho que transforma, discípulos que permanecem firmes e a missão continua. Vamos para a nossa conclusão da lição. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia,
e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça, e hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Essa é a pergunta. Vamos orar? Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula até aqui. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que tem feito e realizado em nossas vidas. Por isso nós oramos, Senhor, te agradecendo, Pai, por essa aula, pelos alunos, por todos que participaram. Dá-nos sabedoria, Senhor, para continuarmos, para perseverarmos, independente da circunstância. Assim nós oramos, abençoando-os em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Shalom Vrahá, Lehit Laot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.